que seria essa carteira renegociada? O que é a carteira prorrogada? Até pra galera entender. Porque a gente, né, como a gente está acompanhando no Banco do Brasil, um dos problemas maiores que a gente enxerga é essa carteira prorrogada do agronegócio. Então, até para colocar o pessoal aqui na mesma página, o que é essa carteira renegociada e o que é essa carteira prorrogada? Né? O que faz um crédito estar ali e estar aqui? Isso é engraçado, às vezes em finanças e economia tem termos parecidos que são diferentes, né? Então, a renegociada, ela, de novo, diz respeito a quaisquer linhas de crédito, pessoa física, pessoa jurídica, agronegócio, e é um caso em que a condição de pagamento do tomador piorou materialmente, e com isso o banco aceita revisar de forma substancial os termos daquele empréstimo para conseguir ter algum compromisso adicional que ele vai repagar. Então, isso pode ser não só você ter prazos mais dilatados de pagamento, você ter uma taxa, um juros menor cobrado desse tomador. Então, do que você esperava recuperar de 100, você aceita recuperar 50, só para dar uma comparação. Então, se você aceita provavelmente uma perda, mas você consegue recuperar mais do que seria na condição original. Então, essa é a renegociada, reestruturada agora, que agora reestruturada incorpora o que era chamado antes de renegociada. Então, mais um jargão ali. Legal. A prorrogada é especificamente do crédito agro. E o que acontece ali? Assim, essencialmente, o banco não vai mudar a taxa com o cliente. É um cliente que ainda não atrasou, mas para prorrogar, ele precisa pelo menos fazer algum tipo de pagamento naquele momento da prorrogação, e o resto do saldo ele vai então prorrogar para a safra seguinte. Digamos, eu sou um produtor rural, eu tomei R$100 de crédito no Banco do Brasil, eu preciso, no momento de prorrogação, pagar pelo menos 30, e os outros 70 eu prorroguei para outra safra. E daqui a um ano o Banco do Brasil vai tentar que eu pague novamente. Outra safra a gente fala 12 meses. Pelo menos 9 meses ali. Tá. E aí tem detalhes técnicos ali. Na teoria, essa prorrogação depende desse produtor conseguir demonstrar que ele enfrentou algum tipo de intempérie climático. Precisa ter um laudo de um agrônomo atestando que aquela foi uma região afetada, ou você teve algum decreto governamental dando esse benefício de prorrogação para aquela região. Então, assim, na teoria você deveria ter salvaguardas para essa prorrogada não ser levada, não assumir um tamanho desproporcional. Mas não tem essa diferença. Aí o que nos chama a atenção, olhando o Banco do Brasil hoje na prorrogada, é que a escala do que essa carteira assumiu é inédito. Então, assim, prorrogada, até pela minha explicação, não é tão ruim como a renegociada, tudo bem. Mas se o tomador precisou prorrogar, já demonstra que ele se encontra em alguma situação de estresse. Então, você já deveria ter algum receio do pagamento na sua completude do que ele assumiu de dívida. E desde a base histórica que o Banco do Brasil tem disponível, acho que vai desde o início do ano 2000, algo assim, a carteira prorrogada nunca atingiu um nível tão grande da carteira agro como um todo. Hoje está em cerca de 16%. Da carteira agro como um todo. Carteira agro como um todo. E em dinheiros são 58 bilhões de reais, mais ou menos. Então, assim, são montantes que chamam muita atenção. E nos picos anteriores não tinha passado de um dígito. E o que nos chama também, nos choca um pouco, isso tem sido uma alta tão contínua. Trimestre após trimestre, a carteira tem aumentado nos últimos 5 trimestres, eu acho, em seus 6, 8 bilhões por trimestre. Então, volumes muito relevantes. O que, assim, dá uma impressão ainda não é muito precisa do grau de inadimplência nessa carteira agro. Porque, tudo bem, você está atingindo um novo pico de inadimplência na carteira agro do Banco do Brasil. Mas se você tem tanto essa carteira já prorrogada, e quando você deixar de prorrogar, para onde vai a inadimplência? Essa é a dúvida. Por isso que é muito difícil afirmar, tá bom, qual o tamanho da inadimplência potencial dessa carteira hoje, se você tem tanto crédito prorrogado acontecendo. Legal. Uma dúvida que ficou aqui, da prorrogada, quando um crédito vai lá, o cara tá lá, o cara do agro, produtor de café, peguei R$100 com o Banco do Brasil, falo, cara, não vou conseguir pagar, mas toma aqui 30 e joga o resto para daqui a 12 meses, na próxima safra, por exemplo. Esses 70 que o Banco do Brasil ainda tem a receber, ele precisa fazer alguma provisão para isso? Ou não? O fato de entrar na carteira prorrogada, ele não precisa fazer nenhuma provisão ainda, é zero provisão. O cara falou que ele não consegue me pagar, jogou 12 meses, não precisa fazer nenhuma provisão ainda desse valor. Não, ele faz alguma provisão. Hoje, da carteira prorrogada, cerca de 15% está provisionado, mais ou menos. Não, 2,16, 15. Então, é uma fração disso.
Agora, uma dificuldade dessa carteira prorrogada é o seguinte, como a gente mencionou, você só vai ter uma verificação da situação do seu tomador 9, 12 meses depois. Então, é diferente de outros empréstimos, seja cartão de crédito, financiamento imobiliário, veículos, quer que seja, nos quais você tem pagamento de juros e amortizações mensais. Uhum. Então, você tem pontos de verificação da situação do seu tomador de crédito ao longo do tempo. No agro, assim, é uma característica do agro, não é nada absurdo, mas assim, o aumento de renda, de faturamento do agricultor é no final da safra. Sim. Então você tem um prazo muito grande. Então você se sujeita será que e aí tem que separar a questão de tamanho de safra, a quantidade, o Q, e da renda do produtor, que é preço vezes quantidade como um todo, e o resultado, que depende de custo. Então você só vai descobrir depois de 9, 12 meses de verdade o que foi o resultado desse preço vezes quantidade menos custos e se isso é suficiente para honrar os juros assumidos e amortizar o principal. Então essa que é uma grande dificuldade desse crédito agro, no jargão de mercado é bullet, que você tem todo o pagamento de juros em principal lá na frente. Quando é assim, isso para meios de empréstimo que é bullet não o bullet é mais arriscado. Sim. E de novo, não é nada insensato que foi feito, é característica do crédito rural. Mas isso traz um grau de incerteza de qual vai ser a recuperação desse crédito maior para quando finalmente não for mais prorrogado o crédito. Legal. Ô Pedro, e aí você tem assim, a prorrogada, ela, segundo você trouxe aqui, explodiu aí nos últimos 5 ou 6 trimestres. Né? O crescimento, ela começou a crescer de maneira bem acelerada. Mas se a gente olhar para o passado, a gente não consegue, ou o banco não divulga, ou não dá para ter uma noção de qual que é a inadimplência dessa carteira prorrogada, por menor que seja o valor, não é comparável ao valor, mas a gente tem uma métrica de inadimplência percentual da carteira prorrogada de anos atrás? Tem sim. Nisso, assim, até dá para elogiar o Banco do Brasil, que eles são bastante transparentes com a quantidade de dados que são divulgados em planilhas para fazer acompanhamento. A gente, como analista, consegue, entre aspas, se divertir bastante. Aí nisso, assim, a gente tem duas considerações para fazer. Primeiro que é claro que tem um caráter cíclico desse aumento e redução da prorrogada. Então, qualquer tipo de crédito tem ciclos de menor e maior inadimplência. Na alta inadimplência é normal a prorrogada aumentar. A ressalva é a proporção que você assumiu agora. Ainda para a sua pergunta, a inadimplência, houve um pico de inadimplência dessa carteira há alguns anos atrás e ela atingiu 30% mais ou menos. Se não falo mal, grosso modo. Isso eu já estou expurgando o caso de um grande cliente agro, que distorce, não seria até mais do que esse valor. Uhum. Aí, assim, isso já é uma referência do que pode atingir. Aí, de novo, tem 15% provisionado hoje dessa carteira prorrogada. Mas o que chama atenção primeiro, daquela vez, a proporção de prorrogado não é tão grande. Uhum. Então, já é um agravante para agora. E dois, o pico a vale de resultado do produtor rural não tinha sido tão grande. Então, a margem do produtor rural no pico de 2 anos atrás tinha sido a margem de produtor de soja tinha sido mais de 60%, 70%. Caraca. Chegou a cair para 20%, 30%, agora talvez esteja 40%. E aí o problema é você atingir esse pico e quais são as decisões de investimento que o produtor assume nesse momento, em que medida o próprio banco, Banco do Brasil, qualquer que seja o banco, que concede crédito, ele tem algum conforto, tem essa coragem de renda que o produtor tinha, mas e agora? A gente se decepcionou nessa ressaca de renda do produtor. Ele tem condições financeiras de honrar com os compromissos assumidos no pico de mercado? Então essa é a grande dúvida. Como foi, de novo, alguns anos atrás, a maior alta de renda do produtor rural, de resultado do produtor rural, e agora uma grande ressaca, qual o tamanho desse problema na cadeia agro?